Porque o Donald Trump admitiu ontem para o Wall Street Journal, uma entrevista, que os republicanos vão perder a eleição. Por que você acha que ele faria esse tipo de coisa? Ah, tem coisa aí, tem pegadinha. Vamos analisar com calma, com calma. Muito bem. É fato. Está aí nos jornais, pode pesquisar aí. Ele admitiu que a coisa está feia, que estatisticamente ele sabe da rejeição que está crescendo violentamente. Os índices de rejeição, de não aceitação do governo dele, sabe perfeitamente que estão crescendo. Então por que ele faria isso? Eu vou dizer, primeiro, a respeito dos motivos pelo qual ele vai perder a eleição. E depois eu vou explicar por que ele admite que vai perder a eleição. São duas coisas diferentes. Então vamos lá. Muito bem, gente. Eu coloquei quatro aqui razões da derrocada do Donald Trump. Durante esse ano de 2025, você pode observar várias manchetes. Nós temos aqui no canal, só no nosso canal, mais de 700 vídeos. Mais de 700 vídeos. Isso aí dá quase... vai chegar a 2 vídeos em média por dia. Teve dias que teve mais. Teve dias que teve 7 vídeos. Mas, basicamente, eles orbitam esses vídeos em 4 assuntos diferentes. E são nesses 4 pilares aí que o Donald Trump vai se complicar. Está se complicando. Vamos colocar o primeiro. Problemas com a justiça. Eu coloquei o caso Epstein aí, porque isso vai vir feito um efeito de metralhadora. A oposição vai usar isso aí, mas muito forte, gente. E provavelmente as notícias mais quentes do judiciário vão acontecer ali um mês antes da eleição. Então você pode ter certeza que isso aí pega pesado, gente. Porque, veja, uma das poucas coisas que o pessoal pode defender o Donald Trump é que ele é temente a Deus, ele é um cristão. Ó. Pode até tentar, né? Pode até tentar. Mas como que fica? Mediante a ele ir ao enterro do Papa Francisco de terno azul marinho. Como é que você explica essa falta de respeito? Todo mundo de terno preto, ele de azul marinho, só para ser o diferente. Como que você explica que ele não vai fazer homenagem aos mortos na Segunda Guerra Mundial, os soldados, porque ele diz que são perdedores, morreram, fim de papo. Então quer dizer que aquele que sacrifica a vida na cruz... Ah, não, esse foi outro. Que sacrifica a vida na guerra é perdedor. Ah, esse é um pensamento cristão. Muito bem, muito bem. Como é que você explica esse envolvimento com Epstein aí? Eu sempre falo que na faculdade eu tive um professor que ele contou uma história muito interessante. Até hoje eu lembro. Ele disse que no interior, quando ele era juiz, novinho, às vezes convidava ele para um churrasco, o outro ele ligava e perguntava quem que vai estar lá. Daí diziam, fulano, ciclano, assim. Daí ele dizia, não posso. Mas por que não, doutor? Não, porque tem uma pessoa aí que não posso. Não, mas não, de repente tiram fotografia, então não vai pegar bem. Você está entendendo? Agora o Trump não, Trump tem diversas fotos com Epstein. Tem bilhetinho. Tem depoimentos. Tem a morte do Epstein, sob suspeita. Tem a morte da menina que estava envolvida lá, que suicidou-se agora, recentemente, com 40 e poucos anos de idade. Então tem muita coisa assim suja, muita coisa que pega pesado. Então, mas isso aí é um dos casos da justiça, porque existirão vários casos, vários reveses da notícia, da justiça. Então isso aí tem um peso muito grande no desgaste dele, porque daí como é que você vai defender? Não, mas ele é conservador, então conservador, sei. Conservador do quê? De sacanagem? Conservador do quê? De palhaçada? Conservador do quê? De falcatrua? De enganação? De corrupção? É conservador disso. Então começa, sabe, vai minando a base. Principalmente aquelas senhoras, aquelas, né, mais religiosas que... Bom, o exemplo claro disso foi a Green, né? A senadora Green que pediu para sair, renunciou. Porque não teve estômago de
Porque ela sabia que no caso do impeachment futuro ela teria que votar com o partido. E não, ela não aceita votar a favor do Trump numa sujeirada dessa. Então, eu sei que não tem nada provado. Não tem nada, não tem trânsito julgado nem nada. Mas a gente sabe o impacto dessa notícia, gente, dessas fotos. Isso aí é terrível. Gente. Tem um impacto terrível. Então, por boa parte disso, já baixou, já criou a rejeição. Mas tem um outro aspecto, o segundo aspecto que eu falo, é a respeito de frear o BRICS. Essa missão foi dada para o pessoal que permitiu que o Donald Trump chegasse ao poder. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos tem uma turma, certo? Da indústria bélica, da indústria financeira, farmacêutica e de petróleo, e de comunicação, também os veículos de comunicação, energia, de uma forma geral. Eles têm uma patota e tem um conselho de relações exteriores que fica em Washington, e os caras fazem uma entrevista com o pretenso candidato. E isso ele faz entrevista não só com os presidentes, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, mas todos os candidatos à presidência, inclusive, da América Latina. Então passa nessa entrevista de RH e os caras dizem, não, tudo bem, então beleza, pode se candidatar. Aí o cara se candidata. Se ele seguir as orientações dessa turma, tudo bem. Se não seguir, vai ter um pequeno probleminha, sabe? Aqueles pequenos problemas que a gente sabe que 1 em cada 3 presidentes dos Estados Unidos sofreu. É um envenenamento básico, um tiro, normalmente é tiro, né? Mais fácil, né? Pá, acabou. Bom, enfim. Então, é assim que a coisa funciona. E uma das missões que esse pessoal deu foi conter o BRICS. Só que com tudo isso, toda essa lambança que o Donald Trump fez, ele fortaleceu o BRICS, ele não conteve o BRICS, cara. Então esse pessoal tá assim com a pulga atrás da orelha, pensando assim, cara, será que não é melhor a gente... Porque esse pessoal, entenda, eles dividem a verba. Metade da verba que eles têm de apoio, eles mandam para os democratas, metade para os republicanos. Ou seja, quem ganhar está na mão deles. É assim que a coisa funciona. Então a conta que os caras estão fazendo é, puta, será que não é melhor a gente já largar os bets, cara? E já partimos para os republicanos, vamos para o outro lado? Com certeza é isso que vai acontecer, tá? O Donald Trump abandonou o Bolsonaro, o pessoal do Deep State vai abandonar o Donald Trump. Normal. Mas não fica por aí. Não fica por aí. Tem um quarto motivo. Os empresários. Cara, a quantidade de fazendas de soja que tem nos Estados Unidos é um troço impressionante, cara. São milhares, centenas de milhares. E esse pessoal manda e desmanda. Tanto é que eles falaram para o Trump, você deu um jeito nessa coisa aí da China não comprar soja da gente, porque a gente não deu um cheque em branco para você, não. Não fique folgadinho aí, não. Nós votamos em você, mas é para dar um jeito, não para criar problema para nós. E aí, eu coloco o pessoal da soja, que foi mais nítido assim, né? Como ficou mais claro o poder do empresário. Mas você pode colocar em todos, você pode colocar na carne, você pode colocar no café, as associações de café, você pode... Os empresários do segundo pelotão, vamos colocar assim, certo? Porque tem o primeiro pelotão que é indústria farmacêutica, indústria bélica, indústria financeira, ou seja, os bancos, tá? Mídia, você tem os profissionais de mídia. Então vamos lá, farmacêutica, bélica, financeira, petrolífera, bancos e montadoras de automóveis. Vamos colocar esses aí. Tá? Daí você tem um segundo pelotão. E nesse segundo pelotão você tem empresários pequenos, médios, grandes, que não estão nada satisfeitos com a parada, velho. Sendo que o grande grosso está nas pequenas empresas que estão sofrendo pra caramba, cara. Porque as grandes ainda participam daquela palhaçada da Bolsa de Valores, então eles conseguem se safar. Tá? Mas o pequeno não. O pequeno é economia real, não tem conversa fiada. É toma lá da cá, compadre. Tem qual é da bagulha. Manda aqui que eu mando lá. Tem do papo é reto, como eles dizem. Então esse pessoal não está nem um pouquinho satisfeito com o Dodô. Não está nem um pouquinho satisfeito. Sabe, a massa dos empresários ali. A quantidade de falências pedidas é um troço absurdo, gente. É uma coisa horrorosa, gente. Você pesquisa e a quantidade de falências dobrou. Meu. Em 2025 dobrou, né? E a economia está indo bem. Ah, sei, tá bom.
Mas não fica só nisso. Ainda tem um outro aspecto aí. Que eu coloquei aí o hambúrguer, né? O índice McDonald's. Porque eu vou te explicar uma coisa. Quando você vai mudar de país, você tem alguns sites que comparam custo de vida, né? Quero comparar Sydney com Ilhéus, na Bahia. Vai lá, tá, compara. Né? E uma das coisas que está nesse rol aí é o preço do McDonald's. Olha a importância, índice McDonald's chama. A importância do McDonald's. É uma das formas de você verificar a diferença de custo de vida. Mas é óbvio que eu não estou falando exclusivamente do McDonald's. Eu estou falando de 75% de aumento na carne. Eu estou falando dos seguros das casas que subiu violentamente. Eu estou falando dos juros da habitação que subiu violentamente. Mas o cara, há 5 anos atrás, pagava $1.200, uma casa média, né? Padrão, Estados Unidos, pagava $1.200 do custo do financiamento, agora ele paga $2.500. É coisa pra caramba, gente. Sabe? 1.300, 1.250 a mais é coisa pra caramba, cara. Isso quer dizer que pro mesmo imóvel, se o cara pagava 4 mil há 5 anos atrás, agora ele paga 5.250 a prestação. Compreende o tamanho da refrega? Então, o que acontece? Esse índice McDonald's é o índice que fala de tudo, gente, de seguros, de acessibilidade, de juros da hipoteca. Ele fala dos aluguéis, ele fala da inflação que não é computada pelo governo. Não é. Já expliquei num outro vídeo aqui que, segundo a escola austríaca, você tem que analisar a inflação pelo montante de dinheiro que foi colocado no mercado, não pelos índices do governo, que pega às vezes coisas que não dizem respeito. Sabe? Não diz respeito. Porque as pessoas não vivem só, por exemplo, de arroz, feijão, água e luz. Não. Tem o pneu do carro que estoura. Tem sabe, a escola do filho, tem o uniforme, tem o material escolar. Tem muitas coisas, cara. E daí, nisso que vai, sabe, pegando. A bagulha vai pegando. Então isso aí tá muito ruim pro pessoal da classe média baixa. E agora o que está acontecendo? Esse grupo da classe média que fica, vai, não vai, vai, não vai, não vai, tá despencando agora, entendeu? Tanto é que tem um sociólogo, um economista que fez uma reportagem sobre uma senhora lá nos Estados Unidos, e ele diz o seguinte, os estudos dele são muito sérios, tal, sociólogo e economista. Ele diz que 75% da população dos Estados Unidos vai conhecer a pobreza nos próximos anos aí. 75%, gente. Sendo que muita gente, a maior parte desses 75%, né, está absolutamente desprovida, assim, vendida para duas coisas. Para a economia americana que está indo ruim e para a revolução de aplicativos, robóticas, IA e assim por diante. O pepino é grande, gente. É grande, é gigante o pepino. Então, muita gente... Tanto é que essa reportagem, que eu repliquei aqui, ela diz do pânico dela, dessa pessoa que ela foi aeromoça, tem aí para trás os vídeos, né, gente? Aeromoça, daí casou com um piloto, daí se separou, daí contraiu um câncer, daí contraiu o segundo câncer, daí a empresa fez um acordo, ela saiu da empresa, daí agora está com Alzheimer, está com 62 anos de idade, separada, despreparada para entrar de novo no mercado e já está cansada. E como é que fica? E gastou centenas de milhares de dólares para combater o câncer, porque a saúde americana não dá todo o apoio necessário. Tá bom para você ou quer pouco? Ou quer mais? Então vai se juntar essa massa, tá? Essa massa da classe média que está despencando, junto com o pobre, que já está, né, numa dificuldade já há muito tempo, e aí a diferença vai acontecer. Porque o pobre, muitas vezes, ele não tem, sabe, força, cara. Ele toma tanta raquetada e paulada na cabeça que ele não tem força para reagir, a autoestima dele está muito baixa. Mas quando você pega a classe média, meu velho, principalmente estudante, segura o peão, cara. Quer dizer, segura peão, não é segura o peão. O show da Xuxa fica terrível, cara. Vai ter gente da classe média dizendo que show da Xuxa é esse, cara. Para com isso, velho. Para com isso. E aí, meu, vai entrar Sanders e Mandani assim, ó. Uau! Feito um foguete, cara. Mas você pode ter certeza absoluta. Você pode ter certeza absoluta. Esse pessoal vai fazer um uau!
E olha, o pessoal do Deep State já está fazendo o cálculo melhor ajudar eles nisso, entendeu? Mantendo sob controle, claro. Não deixa os caras voarem muito alto, que daí dá problema. Bom, mas eu havia dito, mas por que o Dodô faz isso? Tudo bem que ele é tripolar, que é negativo, mas por que ele faz isso? Porque dentro de uma. Quando percebe que o troço tá desandando, cara. Sabe o que? MMA. O cara parte pra trocação e toma uma bordoada. Pau. Toma uma na orelha. Pau. Toma uma no rim. Pau. Daí ele disse: o cara não tá dando. O outro lado tá muito forte. O outro lado tá muito forte. Então o Donald Trump, o que ele faz? Ele sai da trocação e vai pro chão. E vai tentar lutar jiu-jitsu, cara. Porque como ele sabe que o outro lado é muito mais pesado, mais porrudo, ele vai pro chão por quê? Porque no jiu-jitsu você aproveita a força, o peso do inimigo. Você tá entendendo? Você aproveita no chute box, por exemplo, você vai bloquear um soco, certo? No jiu-jitsu, se o cara vem pra cima e joga o corpo, você puxa o corpo dele, aproveita o peso dele, dá uma alavanca e quebra o cara. Por isso que tem pequenininho que dá um pau no grande no jiu-jitsu. Então ele muda de estratégia. Certo? Quando ele vê que o troço é muito grande, a avalanche é muito grande, ele diz assim, não, melhor já assumir que o troço tá ruim. Por quê? Qual é a intenção disso? É fazer os democratas, a oposição, acreditar que a vitória é certa. Você tá compreendendo, velho? Pô, até o cara já tá admitindo que a vitória é certa. Aí a pessoa se folga. E nessa de se folgar é que mora o perigo. Então ele tenta neutralizar a avalanche chamando o Mandani para o lado dele. Ele tenta neutralizar a avalanche dizendo, não, vamos perder mesmo. Vamos perder mesmo, porque o povo, infelizmente, não está entendendo que eu estou fazendo uma coisa que vai refletir lá na frente. Tá? Entende? Ele faz acordos, ele alivia sanções contra o nosso judiciário. Você está compreendendo? É isso. Quando ele sente que o troço está muito pesado, ele muda, ele sai da luta em pé e vai para o chão, vai lutar jiu-jitsu. Daí ele chama, ou tenta chamar, chamou o Mandani para dentro do salão oval. E o Mandani, claro que existe impacto. Opa, peraí. O Mandani olhou um quadro do Roosevelt e pediu para o Donald Trump para tirar uma foto ao lado do quadro. Você está entendendo, velho? E fica em pé aí. Eu fico sentado, você fica em pé. Você está compreendendo a jogada? Então, um olho no gato, outro olho no peixe, cara. Um olho no gato, outro olho no peixe. E essa questão que eu falei dos BRICS, que eu coloquei a fotinha do Putin ali, do coreano, norte-coreano e do Xi Jinping, é para você entender que qualquer cutuque aqui na Venezuela vai refletir lá. E se os caras disserem, então vamos parar de comprar tua soja de novo, e não vou mais mandar terras raras para você de novo. Compreendeu? Pequeno gafanhoto. Então a situação é essa, a configuração é essa. Tem que observar a troca de estratégia. Troca de estratégia. Sabe, o bom treinador de MMA, ele fica de olho e diz, opa, peraí, o cara mudou. Agora ele vai chamar para... Então, presta atenção, muda também. Compreendeu? E o Donald Trump, ele tem uma facilidade, isso ele tem. Uma cara de pau e uma facilidade de mudar rapidamente. Rapidamente. Então, quem está do outro lado tem que ter a facilidade e a rapidez de mudar também. Ou pelo menos não se deixar envolver para o jogo que ele está chamando. Se eu sei que lá embaixo eu vou perder, para que eu vou me aventurar lá? Você está entendendo a jogada? Bom, então é isso que você pode prestar atenção. Tá? O Donald Trump, ele sabe que a coisa está indo para o brejo, sabe? Mas ele sabe que é muito pesado ele segurar. Ficou claro ele podia. Você sabe que essa lei que obriga o judiciário a abrir os autos lá do processo do Epstein, né? Ele podia não ter sancionado.
Sim, porque foi para o Senado, foi para a Câmara lá dos Representantes, e depois vai para o presidente, que ele podia... Agora, você acha que ele é louco de fazer isso? Tá entendendo? Então ele prefere ceder espaço, tá? Ceder espaço e mudar a estratégia. É isso. Ceder espaço e mudar a estratégia. Então essa novela, gente, está apenas no começo. Está apenas no começo, vocês vão se surpreender. Por isso que eu digo, se inscreva, né? Se inscreva no canal, torne-se membro, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Tá bom? Pessoal, até a próxima.